tempo de treva e tédio, poesia e humor são sempre um bom remédio. Vamos falar aqui sobre política, sobre poesia. O nosso convidado hoje é o Marcelo Mário de Mello, poeta, jornalista, ex-preso político, e entre vários livros lançados, tem o Adversos Resistentes, que fala sobre poesia e militância na era Bolsonaro. Olá, Marcelo, bom dia, muito prazer em recebê-lo. Prazer estar aqui com vocês. Marcelo, vamos falar dessa sua obra, Diversos Resistentes. Bom, você nunca se separou, né? Praticamente da política, nunca se separou da poesia, é tudo misturado. Conta pra gente como é que é esse livro, né? Está dividido aí em algumas partes, a Diversos Resistentes, não é Olha, isso? eu comecei a escrever o Adversos ainda no primeiro turno das eleições presidenciais entre Bolsonaro e Haddad. Eu tive a intuição que Bolsonaro ia vencer. Eu tive a intuição. Então eu me transportei como se ele já estivesse eleito e a gente já estivesse na resistência democrática. Aí eu comecei a escrever. E com outros poemas depois, aí deu Adversos Resistentes. É um poema de resistência ao neofascismo. Entende? Então a ideia central é essa, é resistência, que a arte sempre teve ligada à resistência no Brasil, né? E no meu caso particular, os 8 anos, 43 dias e 19 horas que eu passei na prisão, você tinha as 4 paredes do cárcere e aí eu tinha a 5ª parede do sonho, que era a dimensão poética da vida. Você tem que se alçar acima da circunstância miúda. Então isso é uma coisa recorrente na minha vida. Poesia, prazer, amizade e humor na conjuntura que for. A cada conjuntura ruim sempre se faz uma piada melhor e nós sempre atravessaremos. Essa situação que a gente está vendo no Brasil é muito difícil, muito dura, mas nós vamos atravessá-la. Atravessamos ditadura Vargas, atravessamos Ato 5, atravessamos Collor e vamos atravessar Bolsonaro também. Claro que tem cicatrizes, tem mazelas, mas a gente tem que ir atravessar. A ideia é de travessia sempre. A minha poesia nesse sentido é para animar, é uma poesia de animação do ânimo militante. Meu espírito é animar o ânimo e a esperança e a resistência democrática, é isso. Que legal, Marcelo. E, na realidade, você acabou falando aqui as partes, né, que tem esse livro, né, que é Fios e Desafios, né, e ainda desembaraçando os fios. Olha, 3 partes é fios e desafios, é a situação tenebrosa que a gente vive. Depois, o fio da história. Esse bolsonarismo se liga a 1964. É o elogio da ditadura, do retorno de Brilhante Ustra, de tudo aquilo. É o elogio do golpe de 64. Então tem um fio unindo essas 2 pontas. Então agora é os 3, né? O neomachismo, e o neoliberalismo e o neofascismo. São os 3 N's que a gente tem que lutar. Então, eu dividi o livro nessas 3 partes. A situação concreta, o que liga uma coisa à outra é uma resistência contínua, né, de 64 até agora, é a continuidade da resistência contra a ditadura e o desafio que a gente tem que fazer agora. O leite foi derramado, o que é que temos que fazer? Vamos embora, vamos para frente. Exato. Agora, eu queria que você fizesse um pouco essa análise, né, dessa conjuntura atual. Como é que fica a esquerda diante dessa extrema-direita? Como é que você vê a mobilização deles, né, da direita, e como você vê a mobilização da esquerda? Enfim, a gente tem aí, inclusive, bases, né, do bolsonarismo espalhados, mas também temos, por parte da esquerda, núcleos importantes, né, de resistência. Eu queria que você falasse um pouco desse quadro atual. Veja bem, eu acho que eu vou falar de uma grande lacuna que a esquerda e os movimentos populares têm. Temos uma grande lacuna, é o enraizamento no território onde o povo vive. O que é que existe nos bairros onde o povo vive? Existe a rede dos milicianos, existe a rede dos evangélicos, uma igreja em cada esquina, existe a rede do tráfico e existe a rede dos cabos eleitorais urbanos. Né? E não há uma inserção da esquerda no cotidiano do povo. Por exemplo, os partidos políticos de esquerda, e eu não estou fazendo cobrança dos partidos puramente eleitorais, estou fazendo cobrança aos partidos que têm enchimento de socialismo e de marxismo-leninismo. A esses partidos eu faço. Onde estão os diretórios zonais
A lei eleitoral da nossa democracia burguesa permite que os partidos políticos tenham um diretório em cada zona eleitoral. Seria uma forma, cada partido político tem o seu diretório ali no bairro, aí tem uma queda de barreira, alagamento, crise, pandemia, o partido está lá presente. Não tem, no máximo tem um diretório municipal. O dinheiro do fundo partidário é todo gasto, mas na cúpula e em campanha, etc., e não no enraizamento do partido. Essa cobrança que eu faço. Então, existe uma grande lacuna em enraizamento no território. E existe uma grande lacuna política também. Todo mundo fala de Estado de Direito. Claro que é bom Estado de Direito, mas não existe Estado de Direito na periferia. Não existe. Não existe a ordem do juiz para entrar na residência. O cara chuta a porta e as balas perdidas sempre contra os alvos negros. Então, tem que fazer uma campanha pelo Estado de Direito na periferia, pegando ponto por ponto, respeito à moradia do povo, respeito ao domicílio na periferia. Quer dizer, essa lacuna existe na esquerda brasileira. A esquerda ficou muito nas sedes das entidades, nas manifestações públicas, mas não está dentro dos bairros onde o povo vive. Essa é a lacuna. Se nós não preenchermos essa lacuna, nós não teremos sustentabilidade política para enfrentar reveses, ou mesmo para ter uma política de redução de danos, a gente ter melhores condições de jogar. Para mim, essa é a grande lacuna. Sem som, não estou ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora Desculpe. sim. Como é que você está vendo esse momento, Marcelo, em relação à CPI da Covid, enfim, os pedidos de impeachment para o governo Bolsonaro cair, enfim, qual que é esse caminho que está se delineando? Como é que você vislumbra daqui para frente e quais são os interesses? Não é a solução. Sai Bolsonaro, entra Mourão, que é 1000 vezes pior do que ele. Eu acho que nós temos que ir desgastando o Bolsonaro, ampliando a frente democrática e tentando fortalecer na base a Aliança Democrática Popular na periferia, certo? Quanto menos força a gente tiver na base, mais concessões a gente terá que fazer na aliança mais ampla com os liberais. Então acho que é esperar o mandato de Bolsonaro e ganhar a eleição com Lula. Para mim, agora, já que falamos muito de política e pouco de poesia, eu queria me apresentar, né? Companheiros, vou dizendo, não sei se é partido ou frente, não sei qual é o mais frio, não sei qual é o mais quente, mas política e poesia alargam a vida da gente. A vida segue seu curso e temos de navegar. Obrigação de poeta é voar sem decolar e virar pelo avesso coisa regulamentar. É nas ondas desse mar que o assunto se acha, se fabrica o pão poesia, às vezes só dá bolacha, se relembra, se anuncia, se alisa e se escracha. Acautelai-vos dos falsos poetas que vêm até vós vestidos em mantos de pureza, mas não passam de burgueses vorazes. Não vos deixeis cair em tentação de arte pela arte, mas livrai-vos do mal. Amém. Empunha a pá da palavra, amplio a lavra com a pá, pá e lavra, lavra, pá, palavra pá, palavrando. Palavra pá, lavra, amor, luta, dor. Poesia, prazer, amizade e humor, na conjuntura que for. É importantíssima a poesia, né? Como maneira aí, como forma de resistência, Marcelo, é demais a sua poesia. Agora, vamos aproveitar e falar para as pessoas como é que todo mundo, né, que está acompanhando pode adquirir o seu livro, Adversos Resistentes. Está aqui o Adversos Resistentes. Quem quiser adquirir esse livro, é queima de estoque. Eu tenho uns 80 livros ainda. A edição foi de 1000 exemplares. Então, manda um e-mail, marcelomariodemelo@gmail.com. Meu nome completo, marcelomariodemelo@gmail.com, com recibo de depósito, e faz um depósito no Pix, que é 244-353-17400. Eu mando pelo livro. Vamos deixar o e-mail, que acho que é mais fácil, né? Que o pessoal não vai conseguir anotar tudo. Mas vamos lá, Marcelo Mário de Melo, né? @gmail.com. @gmail.com. Melo, um L só. É isso.
marcelomairodemelo@gmail.com. Muito, muito interessante mesmo aí a sua obra, Marcelo, e você tem uma trajetória incrível. E eu queria que nesses minutinhos finais você falasse, né, exatamente dessa força que você extraiu ali também, você que foi preso político, e não abandonou e sempre está com essa esperança. Eu queria que você falasse dessa esperança, né, que é retratada inclusive na sua poesia. Importante nesse momento, né, Marcelo? Nós temos a questão da trilha e a estrela, né? As trilhas às vezes são trocadas, tem dificuldade, mas você tem que ter a noção do rumo, né? Estrada se muda, mas você tem que ter a ideia do rumo, entende? Então, a poesia para mim sempre foi uma coisa ligada à resistência, uma coisa que nasceu assim, entende? Então, eu entrei na esquerda com 16, fiz 77 anos, entrei na esquerda com 16 anos, entrei no Partido Comunista com 17, estava no dia do golpe de 64 no Recife, quando os meninos foram fuzilados ao meu lado, eu era da base dos 22 jovens do Partido Comunista no ginásio pernambucano, foram fuzilados 2 companheiros ao meu lado no dia do golpe, fomos reorganizar as coisas depois de 64, aí fomos o ato 5, fiquei 2 anos na clandestinidade, procurado, e depois passei 8 anos, 43 dias e 19 horas na prisão. Quando saí da prisão, parti para a organização do PT, sou fundador do PT em Pernambuco, e continuo ainda hoje, me identifico como plebeu, republicano, democrata popular, cidadão de esquerda, socialista, comunista, pluralista e seguidor do Detran. Sempre a esquerda não ultrapasse pela direita. E tem uma questão pessoal com Bolsonaro. As minhas iniciais, MMM, Marcelo Mário de Mello, que nasci no mês das mães, mês das noivas, mês das flores e mês de Maria, e sou afilhado de Nossa Senhora Auxiliadora, Santa do Dia e filho de Ançã. Então, MMM encerrava os 3 ciclos da condição feminina: menstruação, maternidade e menopausa. Os 3 ciclos da condição feminina. Eu, umbilicalmente ligado às mulheres. Aí agora chega Bolsonaro com a pandemia, MMM é média móvel de mortes. Então, o meu problema com o Bolsonaro é estritamente pessoal, um problema egocêntrico. Por isso que eu não posso aceitar. Ele descaracterizou as iniciais. Por isso eu sou contra. Muito bom, Marcelo. Bom, espero contar com você mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual, trazendo toda essa força que você tem aí interna, né? Você que ficou tanto tempo preso, mas continua aí na luta com muita esperança e com muito brilhantismo nas suas poesias. Eu quero te parabenizar por toda a sua obra, por toda a sua luta, e espero contar com você mais vezes aqui no jornal, Marcelo. Estou disponível. Poesia, prazer, amizade e humor na conjuntura que for. Muito bom, Marcelo. Obrigada. Um beijo para você, Marcelo. A gente falou aqui com o Marcelo Mário de Mello, ele que é poeta, jornalista, ex-preso político, autor aí do livro Adversos Resistentes, entre muitos outros, mas quem quiser adquirir esse livro, anote aí, marcelomairodemelo@gmail.com. É isso. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.